Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Photoshop do canal Back Studio. Eu sou o Fábio Beccari e neste vídeo vou atender a uma dúvida comum que recebo, um pedido comum que recebo, tanto nos contatos pessoal pela fanpage do Facebook, pelo Instagram e também pelos comentários postados no canal do YouTube. Eu vou explicar sobre tipografia, mas algo que seja rápido para você criar para vender o seu produto, anunciar o seu produto ou seu serviço. Muita gente me pede isso, meio essa pandemia, muita gente está trabalhando em casa e precisa divulgar e fazer textos chamativos, efeitos chamativos para que chame a atenção do público-alvo. E a pessoa muitas vezes não tem tempo, que tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, meio a essa crise lascada que está aí, mas se Deus quiser vai passar. Então eu vou explicar aqui algumas dicas rápidas para você criar esses efeitos aplicando apenas texturas e você sendo cuidadoso em selecionar a fonte que você vai trabalhar. Eu vou criar um novo documento aqui, eu vou selecionar na opção aqui Web, esse Most Common, só vou tirar a opção de Artboards aqui, trabalhar com a profile de cor do Adobe RGB e clicar no botão Create. Bom, eu vou importar uma textura aqui, File, vou pelo comando Place Embedded, colar incorporado a este arquivo, a este documento que eu estou trabalhando. Eu vou selecionar a textura, eu vou disponibilizar esse pack com essas texturas de madeira, que são muito úteis para criar efeitos tipográficos e também de sobreposição de fotos, fica muito legal criar backgrounds, enfim. Vou selecionar uma textura aqui, acho que vou selecionar essa Olive Ash Burr aqui. Selecionei, vou agora ajustar ao tamanho do meu documento, Alt pressionado, dou um clique nessa haste direita, arrasto, ele faz proporcional à haste esquerda, e aqui em cima também com o Alt pressionado ele faz proporcional à haste inferior. Vou pressionar o Enter para confirmar. Este background eu não vou utilizar, então vou arrastar ele aqui para a lixeira, clica, mantém pressionado e arrasta para a lixeira, e vou converter este layer ao background. Com ele selecionado, vá pelo menu Layer, New, Background from Layer, então se torna um background aí fixo para mim. Existem diversas formas de você criar textos aqui utilizando as texturas. Maneiras mais simples e bonitas e rápidas. Olha só. Por exemplo, essa mesma textura. Eu vou duplicar essa textura. Ctrl J. Dupliquei. Agora eu vou escrever um texto qualquer aqui. Supondo. Eu vou escrever aqui promoção. 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 Bom, só promoção aqui. Depois eu faço separado alguma coisa no outro. Esse texto aqui, a maioria das fontes ela tem esse problema. Fontes que são criadas meio aqui nas coxas, então ele tem esse problema de espaçamento entre os caracteres. Então você mantém o cursor piscando entre uma fonte e outra, aí, entre um caractere e outro, um glifo e outro, que é chamado. Você com o Alt pressionado e com as setas para a esquerda e para a direita você aumenta ou diminui o recuo. Isso é importante também, que eu vou explicar sobre o texto 3D, e é preciso que tenha um espaço, porque ele sofre uma extrusão, ou seja, ele vai ganhar um volume para trás aqui, e para que fique mais bonito, não fique muito junto as letras, é bom que você deixe um espaçamento razoável. Mas supondo aqui tá bom, tá legal dessa forma aqui. Eu vou duplicar este texto aqui, por aqui, e escrever aqui 25% off. 25% off. Vou aumentar também, diminuir aliás o espaço aqui entre esses caracteres e aqui o do porcento também. Bom, feito isso, eu vou aumentar aqui o tamanho, tudo normal, Ctrl T, aumento o tamanho, seleciona. Aperto Ctrl A, para selecionar tudo, Select All, e aí com esses dois layers selecionados aqui, você consegue fazer o alinhamento preciso aí ao centro, tanto de um quanto de outro aí. Ou você pode selecionar o fundo também, enfim, fazer o alinhamento entre os elementos. Ctrl D retirou a seleção. Olha que simples, o mais fácil que tem para você trabalhar. Suponha que seja essa textura, você pode trazer outra. É trabalhar com Clipping Mask e efeitos de estilo no layer. Então eu vou juntar esses dois layers aqui, com um Smart Object. Fez o meu texto, que a promoção está ali, é bom que eu possa editar depois. Então clico com o botão direito nos dois selecionados, seleciona um, Ctrl pressionado, seleciona o outro, clica com o botão direito, converte to Smart Object. Está ali de boa esse texto. Agora você arrasta a textura, seja a mesma textura do fundo, ou seja outra, você arrasta para cima do texto e coloca ela em modo Clipping Mask. Para isso você mantém o Alt pressionado e você passa o mouse assim no intervalo em um layer e outro e clica.
ele vai fazer o Clipping Mask. O Clipping Mask é o que? Ele vai fazer com que essa textura apareça somente em cima de onde tem pixels do layer abaixo, ou seja, o texto. Não modificou em nada porque é a mesma textura do fundo. Agora se eu tirar o fundo aqui, eu vejo que minha textura está aparecendo só em cima do texto, dos pixels que tem neste layer aqui. Agora, para diferenciar, eu posso fazer o que? Eu posso muito bem criar um layer de ajuste aqui em cima, ó, deste layer aqui da textura, e vou colocar para mim um efeito de level, simples levels aqui. Apertei o curves, mas pode ser o curves também. Então, se eu escurecer um pouquinho, ele vai escurecer todo aqui, mas eu coloco aqui, ó, esse botãozinho para ele fazer o Clipping Mask também, aplicar só a minha textura. Então ele já modificou a cor da minha textura lá no fundo. Pode ser de levels, pode ser de Hue Saturation para você mudar a cor, enfim, teste. Agora para você destacar mesmo o texto aqui, ó, no texto, no layer do texto, dá um duplo clique, ó, você aplicou uma sombrinha aqui, meu filho. Já era, seu texto está destacado. Coloca também um Bevel Emboss, um Inner Shadow. Faça testes, modificações. É muito simples isso aqui. É muito fácil e rápido para você escrever seu texto. Selecione texturas, procure na internet texturas de metal, de grãos. Fica muito legal com texturas de grãos. Um monte de feijão pequenininho, de arroz pequenininho, de milho, enfim, fica muito legal esse tipo de textura. E metal, sujeira, você pega com a sua câmera do celular, tira foto de parede descascada, de mato, de tudo, e você consegue colocar sobreposto aqui ao texto e fazer efeitos exclusivos e únicos. Basta usar a sua criatividade. Eu vou explicar sobre um app para Android, que tem, para Android também eu acredito que tenha para o iPhone, que você consegue criar padrões para o Illustrator. Se você padrões, texturas para 3D, e você esse aplicativo já sincroniza com a nuvem e coloca aqui dentro do Photoshop para você trabalhar com suas bibliotecas dinâmicas. Então olha só esse efeito rápido aqui, sem trabalho nenhum. Você pode colocar um Bevel Emboss, tá o Smart Object aqui que você pode alterar o texto, ó, dá um duplo clique aqui, ele vai abrir outra janela, ó, não é 25%, o patrão reclamou, é 20% só, mudou o texto, aplicou, fechou, salvou, já está lá no seu documento, tudo salvo, o texto ou qualquer coisa que você modificar aqui. É muito rápido, é muito simples. Então, para isso não tem coisa melhor do que trabalhar com texturas no Photoshop para criar esses anúncios rápidos aí, tanto seja para Instagram, seja para impressão. Imprimir isso aqui fica muito legal, o efeito, para impressão, para Facebook, enfim. Use a criatividade, texturas e texto. E selecione, procure fontes bonitas, é o que chama a atenção. E não faça algo muito cheio de brilho. O simples, o design está no simples, que é o mais bonito. Bom, agora eu vou explicar sobre o básico de você criar o 3D. Vou fazer um tutorial mais aprimorado sobre os recursos 3D. Esse aqui é só o básico para você conseguir aplicar texturas e corrigir iluminação trabalhando com 3D. Eu vou pressionar algumas vezes a tecla Ctrl Z aqui, até deixar só o meu texto aqui no Smart Object. Ó. Só esse aqui, em preto mesmo. Vou deletar este layer aqui que eu não estava utilizando, de textura, só o fundo ali. Agora eu seleciono este Smart Object, vou aqui pelo menu 3D e vou na opção New 3D Extrusion from Selected Layer. Se essas opções não estiverem aparecendo no seu Photoshop, é provavelmente porque você não tem uma placa de vídeo que seja compatível para que o Photoshop rode esses recursos, ou você até tem essa placa, mas você está trabalhando com um driver do Windows padrão. Porque quando você formata o computador, ou quando ele vem com um formato de um driver da sua placa de vídeo padrão do Windows. Então você procure saber qual que é a sua placa de vídeo, vá ao site do fabricante e baixe o driver atualizado de lá. Isso faz com que o Photoshop fique mais ágil, principalmente para renderização 3D de vídeo, e também faz com que apareçam essas opções e até mesmo alguns filtros, como por exemplo de renderização aqui o de estilo, aliás, que é o Oil Paint, não aparece se você não tem configurado. Muita gente fala, mas meu filtro está desabilitado, alguns filtros estão desabilitados. É correção da placa, do driver da placa de vídeo. Procure saber qual que é a sua placa de vídeo e baixe o driver mais atualizado de acordo com o seu sistema operacional. Então beleza, fez isso aqui, ó, tá nessa parte aqui com o texto, vamos lá voltar. 3D, New 3D Extrusion from Selected Layer. Então ele me mostra esse aviso aqui se eu quero mudar meu workspace para o 3D. Eu não quero, quero assim mesmo, vou colocar na opção No aqui. Então ele já abriu aqui para mim
o meu menu 3D, minha paleta 3D, para que eu possa, o painelzinho 3D aqui, para que eu consiga controlar a minha cena e meus elementos que eu tenho aqui dentro do meu documento. Se você não conseguiu visualizar este 3D aqui, que ele pode abrir em qualquer lugar, aí, dependendo da configuração do seu Photoshop, vá pelo menu Window e habilite aqui o 3D. Basicamente você vai utilizar o painel de propriedades, que é esse aqui, Properties, que também pode ser aberto pelo menu Windows Properties, e o 3D. Então vamos ver aqui o que quer dizer essa parada toda aqui. Environment é o ambiente. Então, pelo painel de propriedades, você tem as configurações do ambiente. O que tem aqui para a gente configurar no ambiente? Tem o IBL, que é a Image Base Light, que é uma imagem básica de luz. Isso aí eu vou explicar depois, que é algo mais complexo. Aqui você tem o controle de intensidade dessa luz que está batendo o ambiente. Ela está em intensidade 100%, você pode modificar a cor dessa luz. E tem a opção para você habilitar ou desabilitar, e tem os Shadows. Isso é importante. O Shadow é importante porque, por padrão, ele deixa o softness no zero, ou seja, uma sombra dura, seca. Então você aumenta, de acordo com sua necessidade, a sombra, se você vai querer sombra ou não, é claro. Mas se você for utilizar, você deixa uma sombra um pouco mais suave. E você pode escolher também a cor da sombra. Isso eu falarei em outra aula. Aqui você tem configuração da cena. Configuração da cena aqui. Peraí, deixa eu mudar mais para cá, que fica mais fácil de ver aqui. A cena você tem a estrutura dos elementos. Isso aqui também, por enquanto, não vamos fazer nada agora. Tem a visualização, que é a câmera que está filmando a cena aqui, te mostrando isso. Também não vamos trabalhar com isso agora. A luz é importante, que a luz você perceba aqui que tem a sombra dela batendo. E com esse controle aqui, ó, você seleciona essa ferramenta aqui, ó, em cima da barra de ferramentas do menu 3D. Você posiciona para saber aonde vai passar a sua sombra, onde vai estar a sua sombra. Então você posiciona da maneira que você quiser. Vou posicionar mais ou menos aqui. E aqui eu tenho o que? O 25% off. Aqui que no caso é o texto, é o nome do layer, que é o layer 3D aqui. A partir disso, deste grupo assim, eu começo a trabalhar, a controlar os objetos que estão ali de fato do texto. Então eu tenho a primeira opção aqui, ó. 25% off, né, que é o nome do layer. Podia ter colocado texto, né, para ficar mais fácil para vocês, mas esqueci. Fica aqui, ó. Front Inflation Material. O que é o Front Inflation Material? Se você quiser saber, olha só o olhinho aqui, ó. Você desabilita o olhinho. Sumiu o quê? O preto. Então é essa parte da frente do texto. Front Bevel Material. Isso não vai mostrar muita coisa, muita diferença agora, porque não tem nenhuma opção de bevel aplicada. Entendeu? Não tem nada aplicado. E com o texto selecionado aqui, você tem as opções do painel de propriedades aqui, de se ele vai ter sombra, Cat Shadows. O que é o Cat Shadows e Cast Shadows? Cat Shadows é o seguinte, a primeira opção. Se algum outro elemento, se houvesse algum outro elemento 3D e houvesse uma luz batendo, essa sombra refletiria nele, fazia influência nele, apareceria a sombra no objeto, sim ou não, aqui você marca. E o Cast Shadow, que é a sombra comum, se ele vai exercer sombra sobre outros elementos. No caso. Aqui tem os Shape Presets, que são de bevel, que é de extrusão e tal. Isso aqui você não mexe. O que eu vou mexer aqui, por enquanto, você mexe, é claro, para você fuçar e aprender aí. Mas nesse caso aqui, eu só vou trabalhar na extrusão. Ó, é como se fossem layers aqui. Ó, selecionado do texto geral. Eu vou diminuir essa extrusão, ou seja, o volume que tem. Ó, aumento, coloco para frente esse volume ou para baixo ainda. Então eu vou deixar num volume menor aqui, para que o texto não fique tão largo assim, vamos dizer. Eu tenho aqui habilitar, né, as sombras ou não, mas isso aí não vamos mexer mais em nada. Aqui que eu tenho as outras opções aqui, ó, de bevel, se eu quiser mexer o fundo e tal. Eu posso fazer testes aqui também, colocar um pequeno bevel aqui, ó, emboss, colocar o strength aqui, bom, isso aí eu vou explicar um efeito de texto mais avançado que vai utilizar outros tipos de material. Aí eu vou explicar como que vamos fazer as modificações nessas propriedades. O importante aqui agora é esse aqui, ó. Front Inflate. Front Inflate Material é o que? O preto, é o texto em si mesmo, a frente do texto. O bevel é se tiver alguma modificação de bevel que eu fiz aqui no geral, você consegue modificar aqui também, aplicando sombras, efeitos. E o importante, esse aqui, ó, 25% off, né, que é o negócio do texto, Extrusion Material, que é esse material de extrusão. Então aqui, ó, olha aqui que eu tenho a base color aqui, é um 50% de cinza, um básico.
Então eu clico aqui nesse documentozinho que tem do lado aqui e coloco na opção Edit Texture. Selecionei aqui, vai abrir um novo documento aqui para mim, com tudo em branco assim, né? Não tem nada preenchendo. Eu vou importar uma textura que vai preencher aquela minha instrução. Então eu vou no comando File, Place Embedded, e vou selecionar uma outra textura aqui. Pode ser essa. Bom, será que eu vou colocar essa aqui de casca de árvore bem estranha aqui? Sei lá, viu? Vou colocar essa aqui, ó, que parece bonita. Ó. Vou colocar essa aqui, preencho todo o documento aqui, preencho todo, pressiono o Enter para aplicar a transformação, fecho e clico na opção Yes para salvar. Então você vai perceber que já aplicou, ó. Deixa eu tirar aqui a visibilidade aqui, já aplicou na extrusão da minha textura aí, do meu texto. Agora vou mudar a frente. A frente eu posso colocar também outra textura, cor ou textura. Então eu seleciono aqui, ó, pelo painel 3D, a parte da frente, Front Inflation Material. Mesma coisa, no painel de propriedades, clico aqui do lado, editar textura. Clica em OK aqui, que ele vai falando que vai abrir um novo documento. Eu posso aplicar essa textura cobrindo, tá o preto só aí que tem. Eu vou pegar, importar uma outra textura também, File, Place Embedded, e vou pegar, vamos ver aqui, essa textura aqui, ó. Vou preencher todo o documento com ela, ou pelo menos o texto ali, né, no caso, mas eu posso preencher todo o documento. Pressionar Enter, fecho e salvo. Olha só que legal. Para que eu veja se vai ficar legal o resultado, porque a renderização do projeto 3D é totalmente diferente do que eu estou vendo aqui. Aqui eu estou vendo clarinho e tal. Agora, quando eu colocar para renderizar aqui, pode ser que escureça um pouco, pode ser que fujam detalhes que eu não percebi. Então, demora muito para você renderizar e finalizar isso. Mas você pode fazer uma visualização. Seleciona essa ferramenta retangular Marquee e você marca uma parte do documento que você quer que ele faça o render, só para você ver como que vai ficar. Então você abre lá, pode ser o painel de propriedades também, aqui, aí tem um botãozinho aqui embaixo, ou pelo 3D também tem aqui embaixo, ó. Aí você clica nesse botãozinho com o Layer 3D selecionado e clica em Render. Então ele vai fazer uma renderização naquele pedaço. Olha só a diferença que é. Isso porque não tem, só estou trabalhando com uma Infinite Light. Eu posso colocar outra lâmpada ali, né? Uma outra, isso mesmo, uma outra lâmpada, uma outra luz para que clareie e me mostre melhor essa textura. Ou posso ampliar a textura também. Eu vou pressionar o ESC para sair, eu já vi como é que vai ficar um resultado muito bonito, olha só, de madeira mesmo o texto, muito legal. E aqui, ó, pela Front Inflation Material, tem as opções aqui de brilho, de rugosidade, que é a aspereza, vamos dizer assim, o tamanho que está aplicando essa textura lá dentro, opacidade, se ela pode ser um pouco transparente, densidade, refração, se ela vai receber, ela pode ser tipo metálica e receber reflexo de outro. Tem todas essas opções aqui. Eu farei um tutorial. Vamos ver se vocês querem, né? Cobrem aí, comentem no Facebook aí. E também, é claro, o melhor lugar para me responder é pelo YouTube, porque eu tenho mais controle dos usuários lá. Fica mais fácil para eu responder. Então me respondam, me perguntem se vocês querem um tutorial mais avançado do 3D para vocês entenderem todas essas funcionalidades aqui e criar efeitos fantásticos. Eu explico bastante coisa a respeito. Então, o básico é isso. É fácil de aplicar textura. Agora, no final, você põe para renderizar aqui. Você clica com o botão direito, tem a opção aqui, ó, Render 3D Layer também. Ou pelo painel de propriedades aqui, clica no botãozinho de renderizar. O resultado vai ficar show de bola, tenho certeza. Demora um pouquinho. Você pode acompanhar o progresso aqui por essa barra do Photoshop. Aqui, ó, perto dos 100%. Não está mostrando no meu por causa que o Photoshop... Eu estou usando a última versão do Photoshop, atualizada em fevereiro. A atualização que teve agora em janeiro, fevereiro, começo de fevereiro, final de janeiro. E ele veio com esse problema que muitos usuários estão reclamando nos fóruns da Adobe, pelo fato de que não está mostrando o progresso aqui da renderização 3D. Mostra a barrinha enchendo aqui, ó, onde está esse 2,9 aqui, fica mostrando a barrinha encher para você saber quando vai terminar o progresso. Mas enfim, depende da memória RAM que você tem no computador, processador e placa gráfica. Então é isso, espero que tenham gostado desta aula.
Deixem seu like, eu nunca peço isso, mas agora eu vou começar a pedir para que vocês me ajudem mesmo na divulgação do canal, para ter mais conteúdo, para que me ajude também, né, a manter o canal. Deixa o like, ativa o sininho aí para as novas notificações, que muita coisa vem por aí. Eu vou gravar muito vídeo, vem um curso novo que eu vou gravar. Já estou gravando, aliás, né? Agora eu vou atualizar algumas coisas com essa versão de fevereiro de Photoshop, que agora tem esse botãozinho aqui, ó. Isso aqui é para quem assina de fato a Creative Cloud, que você pode trabalhar em projetos online e duas pessoas trabalharem no mesmo projeto, ou mais pessoas trabalharem no mesmo projeto, no mesmo arquivo. Muito legal, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.